Estamos aí para mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Hoje apresentaremos a parte 2 da sequência do vídeo que começamos na semana passada, quando falamos a respeito de Enoque, Elias e Moisés não estarem no céu. Bem, surgiu então uma pergunta. Se Elias e Moisés não estão no céu, conforme a gente viu no vídeo passado, como eles foram vistos na transfiguração? Esse vídeo de hoje abordará então este tema. E nós entenderemos o que foi a transfiguração e como ela influencia no cumprimento das profecias em nossos dias. A transfiguração. Ela foi um acontecimento miraculoso testemunhado por Pedro, Tiago e João, em que o rosto de Jesus ele brilhava como o sol e a sua roupagem exterior ela tornou-se brilhante como a luz. Marcos ele disse que nessa ocasião a roupagem exterior de Jesus ele tornou-se muito mais branca do que qualquer lavadeiro da terra poderia alvejar. E Lucas diz que a aparência do seu rosto tornou-se diferente. A transfiguração ela ocorreu num monte, pouco depois da Páscoa de 32 era comum, bem antes da última viagem de Jesus a Jerusalém. Provavelmente ela se deu à noite, pois os apóstolos estavam premidos de sono, conforme diz Lucas 9,32. À noite esse acontecimento seria mais vívido, e eles realmente passaram a noite no monte, porque só desceram de lá no dia seguinte, conforme nos mostra Lucas 9,37. No entanto, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo durou a transfiguração. Antes de subir ao monte, Cristo lhe perguntaria a todos os seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Pedro então respondeu: Tu és o Cristo. Jesus então contou a eles que ele morreria e seria ressuscitado, embora também tivesse prometido que alguns de seus discípulos não provariam absolutamente a morte, até que primeiro vissem o Filho do Homem vir no seu reino, ou o reino de Deus já vindo em poder. Essa promessa cumpriu-se 6 dias depois, ou 8, de acordo com Lucas, que pelo visto incluiu o dia da promessa e o dia do cumprimento, quando Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus a um alto monte, onde Jesus, enquanto orava, foi transfigurado diante deles. Então, a transfiguração de Jesus, Moisés e Elias também apareceram com glória. Jesus, Moisés e Elias falaram a respeito da partida que Cristo estava destinado a cumprir em Jerusalém, conforme diz o versículo 31. Esta, evidentemente, envolvia tanto a morte de Cristo, como sua subsequente ressurreição para a vida espiritual. Alguns críticos eles se têm empenhado em classificar a transfiguração como um simples sonho. No entanto, como é óbvio, Pedro, Tiago e João eles não teriam tido exatamente o mesmo sonho. E o próprio Senhor Jesus Cristo chamou o ocorrido de visão, conforme diz Mateus 17,9, não de mera ilusão. Outros entendem que Moisés e Elias eles estavam realmente presentes ali em forma espiritual, mas tal conclusão entra em conflito com o contexto do próprio relato da transfiguração. Tem se escrito muita coisa por aí, nos blogs, nos sites, na internet, a respeito do assunto. E é inevitável que nós temos que fazer pesquisas com respeito a esses temas ou assuntos relacionados para sim entender o que realmente foi a transfiguração. Tenha em mente, cara ouvinte e leitor da página, que a Bíblia ela é autoritativa e somente ela pode interpretar corretamente a ela mesma. Afinal de contas, conforme diz Gênesis 40, versículo 8, não pertence a Deus as interpretações? Então, por que Moisés e Elias não poderiam estar presentes ali? Já foi abordado isso no vídeo passado, mas vamos fazer uma breve recapitulação. Eclesiastes 9, 5 e 10 nos mostra que não seria possível, porque a condição dos mortos é esclarecida ali. Lemos: os mortos não sabem coisa nenhuma. Na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, conforme nos reza a versão Almeida, edição contemporânea. Portanto, a morte é uma condição de não existência. Caso você ainda não tenha entendido, veja o vídeo anterior e depois volte a assistir esse. Paulo, sob a inspiração de Deus, ele escreveu em Hebreus 6,20
que Cristo ele foi o precursor a entrar no domínio celestial. Ou seja, ele foi o primeiro que nasceu como humano e que, ao morrer, entrou no domínio celestial. Ninguém mais antes de Cristo havia ascendido aos céus. A gente viu isso no vídeo passado, quando nós lemos João 3,13, que antes de Cristo ninguém ascendeu aos céus. Se nós disséssemos que Moisés, Elias ou qualquer outro servo de Deus que viveu antes de Cristo foram para o céu, nós estaríamos dizendo e assumindo que Jesus estava errado em falar em João 3,13 que ninguém ascendeu aos céus. Romanos 5,12 diz que a morte se espalhou a todos os homens, incluindo Moisés e Elias. Nem mesmo Davi foi para o céu, conforme diz Atos 2,34. Davi não ascendeu aos céus. Ninguém tinha perspectiva de vida nos céus antes da ceia realizada por Cristo. Foi nesta ocasião que Cristo falou pela primeira vez a apenas 11 de seus seguidores fiéis a respeito desse privilégio concedido aos que reinarão ou governarão desde os céus. Hebreus 9,8 nos dá um esclarecimento também adicional. Lemos: o Espírito Santo esclarece assim que o caminho para o lugar santo ainda não fora manifestado, enquanto a primeira tenda estava de pé. Que lugar santo é este? Hebreus 9,24 diz que Cristo entrou, não num lugar santo feito por mãos, mas no próprio céu, para aparecer agora por nós perante a pessoa de Deus. Agora vamos ver com atenção Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, visto que temos denodo para o caminho de entrada no lugar santo, pelo sangue de Jesus, que ele inaugurou para nós como caminho novo e vivente. Portanto, é mais do que claro que Moisés e Elias não estavam presentes nem fisicamente, nem em forma espiritual no incidente da transfiguração. Moisés e Elias estavam apenas representados na transfiguração. A transfiguração ela foi uma visão de significado simbólico. Conforme nós já falamos, Mateus 17,9, Jesus se referiu a esse incidente como uma visão. Falando um pouco mais em termos técnicos, né? A palavra grega horama, ou visão, ela provém de horal, que se refere a ver de modo metafórico. O verbo ver, nesse sentido em grego, ele não se refere à visão normal que temos de enxergar alguém, mas ela se refere antes à visão que nós temos quer mental ou por meios sobrenaturais. Horama é a mesma palavra usada em Atos 10:17, referente à visão que o apóstolo Pedro teve dos gentios. Foi uma visão representativa e não literal de algo real. Também você pode comparar com Atos 11:5, onde se emprega a mesma palavra, horama. Em Atos 16:9, quando lemos que Paulo teve uma visão, onde viu um homem dizendo: passa na Macedônia e ajuda-nos, ele emprega-se a mesma palavra, ou o substantivo, horama. A concordância exaustiva de Strong, ela define horama da seguinte maneira: vista, visão, de horal, algo observado, isto é, um espetáculo, especialmente sobrenatural. Nas 7 ocorrências do substantivo grego horama nos textos das escrituras gregas cristãs, nós notamos que se refere sempre a algo sobrenatural ou visionário. O léxico grego de Thayer, ele apresenta a palavra hebraica equivalente, a palavra usada no texto do chamado Velho Testamento em hebraico, que significa razão. E ela tem o mesmo significado. E essa palavra ela é empregada, por exemplo, na frase: a visão que veio a ver para Isaías, filho de Amós. Vale mencionar, para nossa avaliação desse assunto, que se eu quero dizer eu vejo, em grego koiné, eu emprego a palavra blepo, e não horam. Em outras palavras, não são os que acreditam que não era real as pessoas ali que afirmam que na transfiguração os que aparecem foram vistos numa visão, mas é a própria Bíblia que diz isso. A transfiguração de Jesus, a sua aparição em glória na presença dos 3 apóstolos, representou a então futura vinda de Jesus como rei designado por Deus.
Pedro ele confirma esse entendimento por falar do poder e da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, relacionando isso com o acontecimento que ele testemunhou a transfiguração de Jesus. Nós lemos: não foi por seguirmos histórias falsas, engenhosamente inventadas, que nos familiarizamos com o poder e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi por termos tornado testemunhas oculares da sua magnificência, pois ele recebeu de Deus, o Pai, honra e glória, quando pela glória magnificante lhe foram dirigidas palavras tais como estas: Este é meu filho, meu amado, a quem eu mesmo tenho aprovado. Sim, essas palavras nós ouvimos dirigidas desde o céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. Mas então por que Moisés foi visto com Cristo nessa visão? Deus ele disse a Moisés: Suscertar-lhe-ei no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, e deveras porei as minhas palavras na sua boca, e ele certamente lhe falará tudo o que lhe mandar, conforme diz Deuteronômio 18:18. Pedro aplicou essa profecia especificadamente a Jesus Cristo, em Atos 3:20-23. A parte de Jesus, Moisés ele foi o maior profeta que Deus enviou à nação de Israel. E existem similaridades entre Moisés e Jesus Cristo, o Moisés maior. Por exemplo, quando eram criancinhas, a vida dos dois foi posta em perigo por governantes tirânicos, mas Deus cuidou de que os bebês fossem poupados. Já adultos, ambos passaram 40 dias jejuando no início das suas respectivas carreiras como servos especiais de Jeová. E tanto Moisés como Jesus realizaram milagres pelo poder de Deus. Deus usou Moisés para libertar Israel da escravidão egípcia, assim como Jesus proporciona libertação espiritual. Moisés ele teve o privilégio de mediar o pacto da lei entre Deus e os israelitas, ao passo que Jesus é o mediador do novo pacto. Jeová também usou Moisés a fim de fazer para si um nome perante os israelitas, os egípcios e os outros, assim como Jesus Cristo tem magnificado o santo nome de nosso Criador Jeová. Fazendo com que Moisés aparecesse junto com o transfigurado Jesus, Deus mostrou que Cristo serviria nessas qualidades em escala muito mais grandiosa. E por que Elias apareceu? Embora o profeta Elias, já morto, não tivesse sido ressuscitado, era apropriado que aparecesse também na visão da transfiguração. Elias ele efetuou uma grande obra no que diz respeito a restaurar a adoração pura e a santificar o nome de Jeová entre os israelitas. Jesus Cristo fez o mesmo enquanto na terra e fará ainda mais para restaurar a religião pura e vindicar seu Pai Celestial por meio do reino messiânico. O profeta Malaquias ele mostrou que a obra de Elias prefigurou atividades futuras. Através de Malaquias, Deus disse: Eis que vos envio Elias, o profeta, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. E ele terá de voltar o coração dos dias para os filhos e os coração dos filhos para os pais, para que eu não venha e realmente golpeie a terra, devotando-a à destruição. Essa profecia ela teve cumprimento em miniatura na obra de João, o batizador. Jesus ele salientou isso após a transfiguração, quando seus discípulos perguntaram por que os escribas diziam que Elias tinha de vir primeiro, antes do aparecimento do Messias. Jesus disse: Elias de fato vem e restabelecerá todas as coisas. No entanto, eu vos digo que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo também o Filho do Homem está destinado a sofrer às mãos deles. O relato acrescenta: os discípulos perceberam então que eles falaram a respeito de João Batista. João ele efetuou uma obra semelhante à de Elias, ao batizar judeus que se arrependiam de seus pecados contra o pacto da lei. Mais importante ainda, João ele foi o precursor do Messias e apresentou Jesus Cristo. Mas por que era a obra de João apenas um cumprimento em miniatura da profecia de Malaquias? Na visão, Elias foi observado falando com Jesus. Isto ocorreu depois da morte de João, o batizador, sugerindo assim
que uma obra semelhante à de Elias seria feita no futuro. A profecia ela mostrou que essa obra seria feita antes do grande e atemorizante dia de Jeová. Este evento, que rapidamente se aproxima, inclui a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, o Harmagedon ou Armagedon. Isso significa que, então, o futuro estabelecimento do reino celestial de Deus seria procedido por uma obra que corresponderia às atividades de Elias e de seu sucessor Eliseu. E podemos ver em nossos dias que isso está ocorrendo. As boas novas do reino estão sendo pregadas em toda a terra habitada, conforme diz Mateus 24,14. Então, qual é o objetivo da transfiguração? A transfiguração deve ter fortificado Jesus para os sofrimentos e para a morte que estava para prestar e enfrentar. Ouvir seu Pai Celestial falar dele como seu filho aprovado deve ter fortalecido a fé de Jesus. Mas o que fez então a transfiguração em favor de outros? A transfiguração de Jesus também fortaleceu a fé dos observadores. Incutiu na mente deles que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Visto que o principal porta-voz de Jeová, a palavra, estava então no meio deles, eles ouviram a voz do próprio Deus declarar: Este é meu filho, o amado, a quem tenho aprovado. Embora Jeová ele tivesse dado um testemunho similar quando Jesus foi batizado, durante a transfiguração, Deus acrescentou que os discípulos deviam escutar a seu filho. A transfiguração ela fortaleceu a fé de outra maneira. Durante a visão, Jesus, Moisés e Elias falaram sobre a partida que Cristo estava destinado a cumprir em Jerusalém. Partida é a tradução de uma forma da palavra grega êxodos. Este êxodo, ou partida, evidentemente envolvia tanto a morte como a ressurreição de Jesus, da parte de Deus, a vida espiritual. De modo que a transfiguração fortaleceu a fé na ressurreição de Cristo. Em especial, ele edificou a fé, fornecendo evidência convincente de que Jesus seria o rei do reino messiânico de Deus. A visão mostrou que o reino seria glorioso. É especialmente fortalecedor da fé saber que a transfiguração de Cristo apontava para os nossos dias, quando a presença de Jesus é uma realidade. Mateus 24, 13 a 14 fala a respeito dos sinais dos últimos dias. E é interessante que no versículo 3 diz: Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos e particular dizendo: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Bem, desde 1914, ele tem dominado como um rei designado por Deus nos céus. Sua autoridade e poder concedidos por Deus serão em breve exercidos contra todos os inimigos do domínio divino, abrindo o caminho para um novo mundo. Você poderá usufruir suas infindáveis bênçãos se exercer fé nas maravilhosas coisas retratadas na transfiguração de Jesus Cristo. Aí nós entramos em um outro tópico. Como sabemos que Jesus Cristo começou a reinar como rei em 1914? Esse é um assunto para o próximo vídeo. Espero que você tenha então entendido o que representou a transfiguração de Jesus e espero que você tenha gostado também do vídeo. Por favor, se gostou, compartilhe com outras pessoas, porque é uma dúvida que está afligindo muitas pessoas. Recebi muitos e-mails a respeito desse tema. Talvez você possa ajudar então outra pessoa a esclarecer essa dúvida. Lembrando sempre, do texto de João 8,32. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.